Olá psicóloga, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai explorar um pouco a questão de investimento para captação de pacientes, tá? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal para que você continue recebendo os conteúdos que eu estou preparando para você. Então vamos lá. Hoje o objetivo é te falar um pouco, tá? Ensinar um pouco você a como investir corretamente para captar pacientes e também tirar alguns mitos que existem aí, tá? Quais são esses mitos? O primeiro é que é muito caro investir em captação de pacientes. Isso não é verdade, tá? Você pode começar com um valor extremamente baixo, depois nós vamos entrar nesses detalhes, e aí você consegue ter retornos e com base nesse retorno você vai aumentando o seu valor de investimento, tá? Só dá para captar pacientes pelo Instagram. Isso também não é verdade, tá? Você tem várias plataformas de captação de pacientes, tá? Tem o Google Ads, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem o Tabola. Existem várias plataformas, tá? A que eu mais utilizo é o Google Ads disparado, tá? Porque é a que mais faz sentido para os meus clientes. Tenho que fazer várias estratégias para captar pacientes. Não, tá? Eu utilizo uma estratégia só e dá muito certo, tá? Que é o Google Ads. Existem outras estratégias também, mas a que eu mais utilizo já nesses quase 4 anos que eu estou no mercado é somente o Google Ads. Precisa investir muito dinheiro novamente? Não, não precisa investir muito dinheiro para captar pacientes, tá? Então vamos agora entender 3 pontos, tá? Que são extremamente importantes para que você entenda o conceito desse vídeo. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender algumas métricas, tá? O que que são métricas? Métricas são números que vão nos possibilitar fazer uma determinada análise, tá? Aqui a gente vai falar somente de 3 métricas, que é o que você precisa entender para compreender quanto que você vai precisar investir para conseguir ter retorno, tá? Vamos lá. Então, a primeira é justamente isso, né? Retorno sobre o investimento, ou seja, cada R$ 1 investido, quanto que está retornando para mim, tá? A gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco, tá? Mas é importante você entender o conceito de cada métrica. Então, retorno sobre investimento é cada R$ 1 que eu invisto, quanto que retorna para mim, ou seja, quanto que volta para mim de lucro, tá? Essa é uma métrica. LTV, o Lifetime Value, né? Quanto tempo em média um paciente fica comigo, tá? Pense sempre, LTV, quanto tempo em média um paciente fica comigo. Entenda o conceito das métricas, depois a gente vai colocar isso de uma forma mais prática, tá? E outra métrica extremamente importante é o CAC, custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque todos nós pagamos um valor para ter um cliente, tá? É isso que o CAC nos revela. Quanto que eu estou pagando para ter um cliente? Ah, estou pagando R$ 100, R$ 200. Será que pagando R$ 200 para ter um cliente, o retorno sobre investimento é interessante? Vamos lá para a prática, tá? Então, agora você já entendeu o que é o ROI, o que é o LTV e o que é o CAC. 3 métricas essenciais para quem está fazendo estratégia de marketing para captação de pacientes, tá? Vamos lá. Então, começamos aqui com o CAC, custo de aquisição de cliente. Você vai pagar um valor para ter um cliente, tá? Vamos supor que a cada R$ 150 investidos, você consiga um cliente, tá? Esse cliente, ele fica em média, o LTV, ele fica em média 6 meses com você. Ou seja, Jota, cada cliente que eu consigo, ele fica comigo 6 meses depois ao desligamento. Então, seu LTV é 6, tá? Preço da sessão, vamos supor que o preço da sua sessão é R$ 150. E aí você tem um retorno sobre o investimento que é de 24 vezes, tá? Ou seja, você investiu R$ 150 para conseguir um paciente que vai ficar em média 6 meses com você, que vai, né, você está cobrando um preço de sessão de R$ 150, e aí nesse ROD 24 quer dizer que você vai ter um faturamento de R$ 3.600 somente com esse cliente, tá? Então, ou seja, cada R$ 1 investido, R$ 24 volta para você. Isso é algo absurdo que somente a psicologia consegue proporcionar, tá? Eu atuo no mercado de investimentos, bolsa de valores, criptomoedas, renda fixa, renda variável, e nenhum investimento, tá, é capaz de dar esse retorno sobre o investimento que a psicologia consegue trazer. Então, muitas vezes o psicólogo ele tem a ilusão de que ele vai investir R$ 2 e vai ter um novo paciente, de que ele vai entrar no Google, ele vai investir R$ 20 e já vai conseguir lotar a agenda. Não, não é assim que funciona. Você precisa ter números
tá? Métricas nesse caso, que te ajudem a tomar a melhor decisão e saber se você está indo no caminho certo ou não, tá? Porque imagina o seguinte, cada paciente que você consegue, você gasta R$ 150 para conseguir um novo paciente, mas ele vai te trazer em média R$ 3.600 de faturamento. Ou seja, se você tiver 10, se você conseguir 10 pacientes neste modelo aqui, você vai conseguir R$ 36.000 de faturamento. Isso é algo extremamente poderoso, tá? Então perceba que você vai investir muito para conseguir paciente? Não, tá? Não. Esse CAC de 150, ou seja, esse custo de aquisição de cliente de R$ 150, eu estimulei com base numa média de mercado. Mas eu tenho alguns clientes, psicólogos da Bahia, de Uberlândia, aqui de São Paulo também, né? Que são locais que são mais fáceis de captar pacientes, que a cada R$ 70, a cada R$ 80 eles conseguem um novo paciente. Quanto menor fosse o custo de aquisição de clientes, maior vai ser o seu faturamento também, tá? E o seu retorno sobre o investimento. Então perceba, você não precisa investir muito dinheiro para conseguir lotar a sua agenda. E eu vou te explicar e mostrar isso na prática, tá? Então, um ROI de 45, a cada R$ 1 que você investe, R$ 45 volta para o seu bolso. Vamos supor que no primeiro mês do Google você vai investir R$ 400. E aí você conseguiu 2 clientes te pagando 150. Então no primeiro mês você tem aí R$ 1.200. Cada cliente vai contribuir com R$ 600 com você, tá bom? Então você já tirou o investimento e mesmo assim sobrou uma grana bacana para você, tá bom? Beleza, o que você vai fazer? Conseguiu 2 clientes que te dão R$ 600 cada um, certo? Nos próximos meses você vai investir o valor de um cliente. Então você não precisa mais investir 400 ou o valor muito mais alto, você vai investir o valor de um cliente. Um cliente te dá R$ 600, você vai investir R$ 600. O que vai acontecer? Então, nos próximos 6 meses, vamos lá, 7, vou tirar um aqui. Então, nos próximos 6 meses, você vai investir R$ 3.600 para conseguir fechar a sua agenda. Isso é muito possível, tá? Eu tenho clientes que com R$ 500 fecharam a agenda, eu tenho clientes que com R$ 1.200 fecharam a agenda. A minha esposa, e eu vou mostrar aqui na prática para vocês, ela fechou a agenda com R$ 3.173, tá? Aqui tem um porém, tá? Só para você entender. A agenda dela ela fechou em 2021. Ela fechou a agenda dela em 2021. Porém, aqui em 2022 a gente começou a fazer alguns testes, tá? A gente começou a colocar dinheiro para fazer testes mesmo, para ver, se eu alterar a cor do botão, se eu colocar uma foto assim, se eu colocar uma foto, altera o meu resultado. Então a gente começou a fazer esses testes. Então, o valor mesmo que ela fez, que ela investiu para conseguir fechar a agenda dela, que ela precisava de 25 pacientes, foi R$ 2.700. O resto foi a gente fazendo alguns testes, tá? Perceba o custo por clique médio de 2,81 que a gente conseguiu, 1.130 cliques basicamente aqui que teve nesse período. Então com R$ 2.700 ela já fechou a agenda. O que acontece? Tem muitos psicólogos que pegam 10, 15, 20 mil reais e acabam criando um consultório do zero, com móveis, com muitas coisas, e não separam o valor de investimento para captação de pacientes, tá? Perceba que aqui R$ 5.000 você já consegue fechar a sua agenda, mas muito bem fechada, independente do valor que você está cobrando na sessão, tá? R$ 5.000 é muita grana. Minha esposa com 2.700 fechou a agenda. Eu tenho clientes com 1.200, acabei de te falar, fechou a agenda. Então, depende muito da quantidade de pacientes que você quer captar e também da quantidade de horários que você tem vago aí, tá? E quais são esses horários? Dependendo do horário que você tem vago, vai ser mais difícil fechar esse horário, tá? Então, basicamente, tá? Não precisa investir muito dinheiro para você conseguir fechar a sua agenda de pacientes. O que você precisa fazer é investir esse dinheiro de forma inteligente, onde você tenha um retorno sobre o investimento muito bom, onde você consiga reter os seus pacientes, porque não é só ter o paciente, captar o paciente, mas sim também reter esse paciente com você. E também o que vai acontecer, tá? Indicações.
Você vai começar a fazer um ótimo trabalho e os seus próprios pacientes vão indicar outros pacientes. Isso acelera muito o processo. A maioria dos meus clientes, eu já tive mais de 100 psicólogos como clientes. Eles conseguem fechar a agenda em 6 meses, não somente com a captação, mas também com indicações, tá? Então, o conteúdo de hoje é esse. A gente veio aqui falar um pouco sobre finanças, conteúdo mais financeiro mesmo, de quanto que você precisa investir para captar pacientes, para fechar a sua agenda de 2 a 4 mil reais. É basicamente esse o valor que você precisa, de 2 a 4 mil reais. É o valor que você precisa para fechar a sua agenda, tá? A maioria dos psicólogos consegue tranquilamente com 4 mil reais já fechar a agenda. E aí o que acontece? Vai vir muita indicação e aí você fica uns 3, 4 anos sem fazer novos investimentos. É basicamente isso que vai ocorrer com você. Mas você precisa fazer investimentos inteligentes, tá bom? Aqui embaixo tem o meu contato, você pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Tem o meu site onde eu te passo quais são os serviços que eu te ofereço para você que quer captar pacientes através do Google Ads. Tem também outros links que são extremamente importantes, então vem até aqui embaixo, tá na descrição, e você vai ver links importantes. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar vendo vídeos interessantes igual esse. Se você gostou, tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui e eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Tchau, tchau.